Graça e paz a todos aí, a família linda, né? Aos que através do YouTube também vai estar ouvindo essa mensagem, né? Daquilo que Deus tem para falar conosco, né? Então eu quero ler 2 Coríntios capítulo 10. O forte aqui, né, ao qual eu quero me apegar bastante, é o versículo 4, mas eu vou começar a ler desde o primeiro versículo, que diz assim: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios, falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quanto à obediência que vocês estiver completa. Amém? Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas que nós temos, né? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você é um celeiro? Você sabia que você é um celeiro? Vocês sabem o que é um celeiro, né? Sabe o que é um celeiro, vocês? Celeiro, vocês sabem o que é um celeiro, né? Onde guarda cereais, alimento, mantimento, né? É um celeiro, né? E um arsenal, vocês sabem o que é um arsenal? Um arsenal é onde guarda armas, né? Eu servi o exército, e quando eu servi num quartel que era um arsenal, né? Era um lugar onde guardava armamento. Então aqui, nós vimos aqui que embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Mas as armas que nós temos são poderosas em Deus. Amém? Nós temos que ter essa consciência, né? Porque o apóstolo Paulo, ele já fala assim: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não obriguem eu a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me da firmeza com que penso que devo tratar alguns nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Né? Tem uma versão, nessa daqui que eu estou lendo aqui, é a Almeida corrigida, né? Mas tem uma versão que fala de sofisma,
né, de palavras que parecem ser, mas não são, né? A impressão que dá é que é, né? Eu vejo que muitas vezes a pessoa, até para nos enganar, fala assim: não, pode acreditar que é verdadeira. Se você pode até consultar, né? Tal lugar que vai ser. Então, às vezes, né? Porque o brasileiro é bastante preguiçoso, o brasileiro nem vai consultar. Ele acredita que ele falou assim, que se consultar vai ver que é verdade, então acaba nem consultando, porque sabe que é verdade, né? Essa falha a gente comete bastante com a palavra de Deus. A gente escuta uma mensagem, o pregador fala que aquele texto está na Bíblia, nós acreditamos que aquele texto está na Bíblia, não é? E aí nós acabamos num futuro a gente acaba falando que está na Bíblia uma coisa que não está na Bíblia. Então, todo cuidado que nós temos que ter, né, é com o que realmente é, né? O Jairo estava louvando um hino e falando do espelho, até aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, o versículo 15, se eu não me engano, deixa eu ver. Bom, deixa eu ler aqui. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa tremenda, que coisa gloriosa que essa palavra está dizendo aqui. O Senhor, ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, não é verdade? E quando Satanás fez a pergunta lá para Eva, né, na forma da serpente, ele perguntou: o que é que ele falou para você? Não, dessa árvore não poderás comer. Aí o Satanás falou: não, ele está falando isso, que ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Olha como é que é o engano. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já fomos feitos igual a Deus. Não é verdade? Nós já fomos feitos igual a Deus. Então, embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Qual que é a nossa arma? Nossa arma é a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Eu fiz uma leitura de um texto da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Vamos lá. Salmo de número 16. O Salmo de número 16, o versículo 8 diz assim: Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. A tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente.
Então, olha a nossa arma. Às vezes nós, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós tememos muitas coisas, não vamos e não fazemos muitas coisas porque nós não acreditamos. Nós somos incrédulos. Porque se o Senhor diz assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aonde o Senhor diz que está? Ele está conosco. Então, todo o tempo Ele está conosco. Então, nós temos que, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, acreditar nisso. Por isso que o salmista diz assim, eu tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, em algumas versões diz assim, eu não vacilarei. Tem muita gente que vacila porque o Senhor não está à frente. O Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Senhor ele tem que estar sempre na nossa frente. Nós somos chamados para seguir ao Senhor. Não tem como nós seguir ao Senhor estando na frente dele. Nós temos que estar sempre atrás. Nós temos que, louvado, o Senhor tem que estar sempre à nossa frente para nós podermos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, seguir ao Senhor. É tão tremendo que a palavra do Senhor ela nos faz até sábios, nos faz inteligentes. Vocês sabiam disso? Que a palavra do Senhor ela é tão poderosa, é a arma que tem em nós, não é? Às vezes eu até critico algumas pessoas, alguns estudantes, que eles falam assim, eu vou ter uma prova, eu vou orar e Deus vai me abençoar. E ele pega, vai e realmente ora. Às vezes tem uma oração até fervorosa. Às vezes com muita fé ele ora. Só que ele não estuda. Ele não se prepara para fazer aquela prova, né? Ele não se prepara para fazer aquela prova. Então, se ele não se preparou para fazer aquela prova, ele está querendo que Deus faça aquilo por ele. Não é verdade? Ele está querendo que Deus faça aquilo por ele. Mas, amados, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, né? E o Senhor fala realmente que nós temos que fazer por onde, né? Hoje eu parei alguns instantes, até eu quase que não vinha para cá, para o culto, porque eu tinha algumas coisas para fazer. A minha tarde acabou sendo perdida, porque deu um problema no carro, tive que correr atrás do carro. Aí depois eu falei assim, puxa vida, ó, já me atrasou tudo, já. Eu corri para colocar a coisa em dia, agora com esse tempo perdido, aí então eu vou aproveitar, eu vou pegar e vou dar uma adiantada aqui. Aí depois eu parei, eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus diz assim, para mim fazer para o homem como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, se é para mim fazer para o homem como se eu estivesse fazendo para Deus, pensa bem naquilo que nós temos que fazer para Deus, né? Se nós somos leais, né? Eu vejo a Thaís, às vezes a preocupação que ela tem tão grande com o trabalho dela, né? De ser leal ali, compromisso com o horário, compromisso com tudo. Ali ela fica até preocupada, ah não, eu não terminei. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande com o trabalho dela. Então, eu tenho certeza que a responsabilidade dela com Deus é até maior. Então, a hora que eu falei assim, não vou, aí eu pensei bem, não, peraí. Não, eu não posso deixar de ir. Eu não posso deixar de ir. Eu não posso deixar de tirar este momento para estar cultuando com Deus. Porque este momento é para mim cultuar com Deus. Eu não assumi um compromisso com a Emily, eu não assumi um compromisso com a família, não é? Mas eu assumi um compromisso com Deus, de reservar este momento para nós estarmos com Deus. E quando nós verdadeiramente começamos a reservar o momento de Deus para Deus, uma vez eu falei numa ministração, eu estava falando que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o nosso falar tem que ser sim, sim,
Não, não. Passou disso é procedência maligna. Aí eu peguei e falei assim, olha, quando a gente assume, ó, veja bem o que eu vou falar agora. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós não podemos quebrar o compromisso que nós fizemos com Deus para assumir um outro compromisso com o homem. Entende? E nós também não podemos quebrar um compromisso que nós fizemos com o homem para assumir um outro compromisso com Deus. Entende? O nosso falar tem que ser sim, sim, e não, não. Você falou sim, é sim. Você falou sim para Deus, é sim. Não volta atrás naquilo que você falou. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa arma, que ela é poderosa em Deus, a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é a verdade. Então nós temos que estar sempre falando a verdade. Eu assumi um compromisso com a Thaís, eu tenho que ser fiel com o compromisso que eu fiz com a Thaís. Eu não posso quebrar o compromisso que eu fiz com a Thaís para fazer um compromisso com Deus. Não, peraí. Naquele horário, eu assumi um compromisso com a Thaís. E Deus, ele é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele sabe disso, ele não vai fazer nós quebrarmos o nosso compromisso. Porque ele falou assim, que nós temos que, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Entende? Então aí também, quando eu assumi um compromisso com Deus, eu não posso quebrar o meu compromisso com Deus para assumir um compromisso com a Thaís. Entende? Então, nós temos que ser cuidadosos nisso. Temos que ser cuidadosos nisso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu quando estou ausente, eu sou humilde. Mas quando eu estou com vocês, eu tenho que ser ousado. Eu tenho que ser ousado. Quando nós estamos ausentes, nós não vemos. Mas quando nós estamos presentes, nós vemos. Aí nós temos que ser ousados. Porque nós temos que pegar, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e falar aquilo que é certo. Entende? Então, por isso que a palavra diz assim, que a nossa arma é poderosa em Deus. Né? No Salmo de número 119, Salmo 119. Não, peraí, vamos primeiro no Salmo 103. Salmo 103. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Às vezes a gente ouve, né? E aí às vezes a gente acaba mudando a nossa maneira de agir com Deus, ou deixamos às vezes até de fazer a vontade de Deus, porque nós achamos que Deus está com raiva de nós, que Deus está irado com a gente. E é tão tremendo, né? Porque
quando a gente vê o Salmo de número 30, e eu tive 17 dias aí orando, e a gente estava orando, e a gente todo dia orava o Salmo 30. E um versículo que eu vejo que a maioria dos irmãos fala só parte do texto, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? E o versículo mesmo dito diz assim: a ira do Senhor dura só um instante. Em seu favor está a vida. Então, aleluia, a misericórdia dele dura para sempre, mas a ira dele é um instante só. É só um instante. Então, às vezes, nós cometemos erro porque nós somos carne. Mas nós não andamos, ainda que nós andamos segundo a carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas que estão em nós são poderosas em Deus. Por isso que ele diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Aqui é uma palavra que nós devemos até pegar para nós. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Se o apóstolo Paulo diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, então ele está falando que ele é um imitador de Cristo. Então nós também temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então nós temos que ser tardio no irar-se. É difícil isso, né? Ser tardio no irar-se. Mas aqui está dizendo assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você vê como que a gente vê falar errado de Deus? Jó, ele ouvia falar de Deus dessa maneira. Não, você está assim porque você é errado, Deus está te punindo, é porque você não está, né? Então, os amigos de Jó também faziam isso, né? Às vezes nós somos iguais os amigos de Jó, né? Quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação, às vezes nós somos igual o amigo de Jó. Quando a gente vê uma pessoa passando por muita afronta, um servo de Deus, a gente fala assim: só pode estar em pecado. Só pode estar em pecado. Né? E era isso que... Agora, é interessante que Deus fala dessa maneira para Jó, para os amigos de Jó. Por que vocês não são como Jó? Por que vocês não falam de mim como Jó fala? Né? Porque a palavra do Senhor, o salmista, ele disse aqui para nós assim, né? No Salmo de número 103, que nós estávamos lendo aqui, e eu saí dele, né? Aqui. Salmo 103 que diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, o Senhor, ele não está olhando para as nossas falhas, os nossos pecados. Ele está sempre sendo bondoso conosco. O sacrifício de Jesus, ele foi válido. O sacrifício de Jesus foi válido. É lógico que nós não podemos nos negligenciar e começar a agir de qualquer maneira. Falar de qualquer maneira, agir de qualquer maneira e também prometer e não cumprir. Nós temos que, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, começar a cumprir
os votos que a gente faz. Quantas vezes o homem fala assim, ó, esse ano eu não fiz, mas o ano que vai entrar eu vou fazer, né? 2017 eu não fiz, mas 2018 eu vou fazer. Chega 2018, quando está terminando 2018 eu não fiz, mas 2019 eu vou fazer, né? Aí chegou lá em 2019, você fala assim, 2019 eu não fiz, mas 2020 eu vou fazer, né? Então, ó, nós já estamos no meio do ano, nós estamos no mês 7, já passou, né, um mês do meio do ano, né? Aquilo que você falou que você ia fazer em 2020, você já começou a fazer, porque nós já estamos no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. Por isso que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Quando nós estamos verdadeiramente fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Né? Eu vou continuar lendo aqui o Salmo ainda de número 103. Eu vou ler o versículo 10 agora. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele não se afasta de nós, ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta de nós a nossa maldade. Ele afasta de nós a nossa hipocrisia. Ele afasta de nós a mentira. Ele afasta de nós o nosso defeito, a nossa mediocridade. É isso que ele afasta de nós. Mas ele nunca se afasta de nós, né? Isaías 59, ele diz assim, que os ouvidos deles não estão agravados para não nos ouvir, nem os braços encolhidos para não poder nos abençoar. Então, nós estamos sempre louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Né? O que é que o Senhor pode... Você já parou para imaginar ou fazer um cálculo a respeito do que o Senhor... O que é mais valioso que o Senhor pode te dar? O que é de mais valioso que você almeja, que você quer? Você já parou para pensar isso? O Senhor diz assim que a misericórdia dele é muito grande e que ele está pronto para nos atender. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Olha que coisa, como é que o Senhor, ele fala. Então ele diz assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como que as nossas armas são poderosas em Deus. Nada pode nos abalar. Nada pode nos atingir. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança no Senhor, ela tem que ser contínua na nossa vida. Lembra
de quando a Thaís ministrou a palavra aqui a respeito de nós não estarmos ansiosos por coisa alguma, de nós não estarmos preocupados com o que havemos de comer, não é? Quando ela estava ministrando essa palavra, aí depois no final dessa palavra, a Sabrina deu o testemunho. Qual foi o testemunho que a Sabrina deu? Ó, eu só tinha um caneco de arroz, não tinha mais. E eu falei isso com o Senhor. Ela falou para quem? Ela falou para o Senhor. Verdade. Ela falou para o Senhor. Então, quando ela falou isso daí, ela disse assim, que logo veio a resposta. Ela ganhou lá uma cesta básica de um, daqui a pouco outro. Daqui a pouco o patrão dela liga para ela dizendo que o dinheiro vai estar na conta. É a providência de Deus. Quando nós confiamos em Deus. Não quando nós depositamos, né, em nós. Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas que estão em nós são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Por isso, eu até volto a ler o texto que até o Jairo que me chamou a atenção para este versículo, né? E todos nós, com o rosto descoberto, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, olha, sim, ó, é muito tremendo isso. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que, aleluia, crer nisso. Então, agora, para a gente estarmos encerrando, eu quero ir lá para o Salmo de número 119. Para nós vermos a importância de nós termos, reconhecermos a arma que nós temos, né? A palavra do Senhor diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas em quem? Em Cristo, que Ele é que me fortalece. O anjo disse assim para Gideão: Gideão, vai na força que você tem. Qual era a força de Gideão? A força de Gideão era Deus. Então, amados, como é que nós podemos nos aproximar mais e mais do Senhor? Como é que nós podemos verdadeiramente tomar posse deste armamento? De sermos verdadeiramente, estarmos com esse armamento. Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas que estão em nós são poderosas em Deus. E foi o texto que nós lemos. Agora, no Salmo 119, a partir do versículo 97, diz assim: quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Olha aqui o que o salmista fala. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Nós temos que meditar na palavra do Senhor todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Oh, aleluia! O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre
comigo. Quando é que nós temos que ter a palavra do Senhor? Agora. É sempre. Não é? É sempre. Eu tenho sempre a palavra comigo. Né? E quem é a palavra? É Cristo. Nós temos que ter Cristo sempre conosco. Olha, os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha só, eu sou mais sabido, Emily, do que os meus mestres. Por quê? Por que eu sou mais sabido do que os meus mestres? Porque medito nos teus testemunhos. Aleluia. Quais os testemunhos que ele medita? Os testemunhos de Cristo, os testemunhos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Olha que coisa tremenda. Se nós ficarmos meditando na palavra de Deus. Eu li até agora 6 versículos aqui da palavra de Deus que está no Salmo 119. Aí o versículo assim, muitíssimo conhecido de todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Aleluia. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda. O que é espontâneo, Emily? O que é espontâneo? Está falando assim, aleluia. Ó, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. É espontâneo. Ó, é porque eu quero. Ninguém está me forçando isso. Eu não dou um glória a Deus porque sou forçado. Às vezes, né, tem alguns pregadores até que eu admiro que falam assim, eu posso agora ouvir um glória a Deus, posso ouvir um aleluia, posso ouvir um amém, e às vezes essas glorificação só vem de forma forçada, porque só se o pastor, posso ouvir um amém, posso ouvir um glória a Deus, não, isso tem que ser espontâneo, né? A adoração nossa para Deus, ela tem que ser espontânea, essa que é a arma que está em nós. Amém? Nós temos que ser espontâneo, nós temos que louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, estar sempre pronto. Igual Isaías. Quem eu vou usar? Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, amados, nós temos que louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está, e eu volto lá no Salmo de número 16, que diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado.
as armas, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas que estão em nós são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas, né, em outras linguagens, para destruir fortalezas. Então, amado, a palavra do Senhor, as armas que estão em nós, elas são poderosas para destruir fortaleza. Então, nenhum mal pode nos atingir, como o salmista diz lá no Salmo de número 91. Praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Nada pode nos atingir. Nada pode. Porque a nossa arma é poderosa em Deus. Mas nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que estar à sombra do Onipotente. Ou seja, nós temos que estar próximo do Senhor. Mas como assim próximo do Senhor, se você ou eu acabei de dizer, né, que o Senhor está em nós? Se Ele está em nós, então está sempre próximo, não é? Não é verdade isso? Ele está em nós. Mas, amado, existe uma coisa muito chata que eu vou dizer agora. Tem um texto que diz assim: se Deus estiver em nós e nós estivermos em Deus, está dizendo que nós vamos pedir o que quisermos, né? Se a minha palavra estiver em vós, então diz que nós vamos pedir o que nós quisermos, nos será concedido. Então, o Senhor está sempre em nós. O Senhor está sempre conosco. Mas nem sempre nós estamos com Ele. Nós nem sempre estamos nele. Ele está sempre em nós. Ele está, porque Ele falou, é promessa dele. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, amado, quando nós não conseguimos, quando a palavra de Deus diz assim, não estejais ansioso por coisa alguma, antes coloca tudo diante de Deus. Então, às vezes, a ansiedade, às vezes, é estar colocando Deus diante de nós, longe de nós, sendo que Ele está em nós. Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos nele. Porque Ele está em nós, mas nós não estamos crendo nisso. Então, às vezes, nós falamos, não consigo, não sou capaz, não dá para me fazer, eu não tenho competência para isso, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel. E tudo, aleluias, Ele quer fazer conosco. Tudo Ele quer fazer conosco. Como, né, nós lemos, medite bastante nesse salmo que nós lemos aqui, que é o salmo de número 103, que eu li até o versículo 13. O versículo 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas sopra nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí diante do seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com que os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que exultam
as suas ordens e lhes obedecem à palavra, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam a minha alma o Senhor. Amém? Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas que estão em nós são poderosas em Deus. Amém? Então, amado, com isso o Senhor está querendo dizer nessa noite para nós, porque tudo nós podemos. Amém? Tudo nós podemos. Só confia no Senhor, que Ele é quem está, aleluia, em nós. A arma que está em nós é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então, não há barreira, não há impedimento em nada que nós fazemos. O Senhor diz assim, lá em Jó, não vou abrir agora não, mas eu vou só citar ele. Orarás a ele, e ele te ouvirá, pagará os teus votos. Projetando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Todo projeto, Sabrina, que você projetou, seja firme, que Deus, Ele é com você. Deus, Ele está na frente e tudo vai acontecer. Todo projeto, Thaís, que você colocou aí diante do Senhor, seja firme, persevere, que o Senhor é quem vai garantir, né? Aí na Vanessa também, sejam firmes em todos os projetos, viu, Lucas? Viu, Vanessa? Todos vocês aí, sejam firmes, que o Senhor, diz ainda assim, que a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Então, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Amém? Fica na bênção do Senhor. Deus abençoe.